Estamos direto do Café Virtual, agora com o nosso deputado representando o Vale do Taquari, Luiz Fernando Schmidt. Seja bem-vindo ao programa David Orr. Olha, a satisfação é muito minha, o prazer é muito meu estar nesse ambiente tão favorável, tão bom, né? E numa noite também excepcional no sentido do lançamento aí da revista The Magazine. Deputado, tu és uma pessoa que está sempre trabalhando, está sempre presente na cidade de Lajeado, na região. Dá para se ver esse teu movimento. Como tu estás vendo a nossa representatividade através dos teus atos e da tua força política? Bom, primeiro é que a gente gostaria de poder andar ainda mais, né? Nós andamos em média 8.000 quilômetros por mês, a imensa maioria desses quilômetros feitos aqui no Vale do Taquari e regiões adjacentes, como o Vale do Rio Pardo, região de Guaporé, claro que interagindo sempre com a Assembleia Legislativa, porque o mais importante acontece lá no sentido da defesa da região e também no sentido de votar corretamente os projetos, né, naquela Casa Legislativa. E eu tenho muita satisfação de poder representar uma região que é excepcional, o município de Lajeado que é excepcional, e eu vejo com muita alegria de que as pessoas estão interagindo exatamente nessa lógica, entendendo o nosso trabalho, nós que visitamos escolas, que visitamos universidades, que andamos pelos bairros dos municípios da nossa região e que interagimos também com prefeitos, com prefeitas, independentemente de partido político. Eu acho que o deputado, quando se elege, ele tem que interagir com os representantes das comunidades, independentemente da sua ideologia, independentemente daquilo que se pensa na questão partidária, mas claro, eu continuo levando aquilo que eu acredito ideologicamente, mas no trabalho, no cotidiano, levando em conta a vontade da sociedade também representada por essas autoridades. Tu fazes parte da base de governo do partido do Tarso. Como tu vês o desempenho deste governo com tantas demandas sociais gritando, batendo a porta? Agora nós tivemos, por exemplo, a questão da greve, do magistério, etc. Como é que tu está vendo a articulação desse governo? Olha, eu acho que o Tarso Genro simboliza o governo, né? Ele é a cara do governo, claro que é o líder máximo, mas ele consegue, com o seu dinamismo, com a sua vontade de trabalhar e com o seu ecletismo na visão da sociedade, fazer um governo excepcional e transmitir para os servidores públicos, sejam eles CCs, FGs ou servidores de carreira, esta vontade. Então acho que o governo Tarso está muito bem no sentido do empreendedorismo, né? Nós temos vários investimentos da iniciativa privada fruto desse empreendedorismo e também políticas públicas muito claras. Para tu teres uma ideia, o Tarso, em julho do ano passado, quando era ainda candidato a governador, ele acabou com a sua assessoria um projeto que buscava, que vislumbrava a possibilidade destes empréstimos que estão sendo concretizados agora, que é um empréstimo no Banco Interamericano de Desenvolvimento e também no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no BNDES, para fazer asfalto entre todos os municípios, para realizar outras obras de infraestrutura, para diminuir o grau de pobreza em algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul, para estabelecer políticas claras com relação à saúde e à educação. E o orçamento deste ano também espelha esta vontade e essa construção, com muita coisa a ser feita em 2012, fruto de uma construção daquilo que o estado do Rio Grande do Sul está arrecadando pelo seu crescimento agora junto com o Brasil e também por esses empréstimos feitos com juros mais baratos. Tu sabe que o Brasil tem muitas reservas hoje cambiais e tem muito crédito internacional, e isso baixa a correção do dinheiro obtido através desses empréstimos. Então eu vejo no governo Tarso, primeiro, um governo muito tranquilo, com uma boa base de sustentação na Assembleia Legislativa, uma excelente coalizão entre partidos políticos e por isso mesmo com a tranquilidade expressa ou expressada pelo governador Tarso Genro, de uma administração que vai muito bem, obrigado, que beneficia o Vale do Taquari, mas que também, claro, enxerga o estado do Rio Grande do Sul como um todo e interage com o Brasil e com o mundo, como aliás era aquilo que era dito na campanha eleitoral. Tu és um homem público com uma trajetória política, de embate, de engajamento, um homem de opinião, até porque quem não tem opinião não tem credibilidade. Como tu estás vendo e como tu está te preparando para o processo político no município com as novas eleições municipais?
Olha, estou vendo que o embate já iniciou, né? Nós temos um embate formal, que são os 3 meses de campanha formal, legal, mas os entendimentos políticos ou desentendimentos políticos, às vezes, eles já estão ocorrendo. E eu vejo que Lajeado, por exemplo, aqui na cidade polo da região do Vale do Taquari, isso já acontece, né? Acontece com o meu partido, acontece com outros partidos políticos. Existe uma vontade de estabelecer uma coalizão forte de oposição, né, com relação ao Partido Progressista que está na prefeitura e que nós respeitamos, evidentemente, a sua ideologia, mesmo não concordando com ela. Então, a finalidade nossa, no sentido da construção política, reside no fato de achar, de entender, e isso está sendo também entendido pela sociedade, de que há um momento claro agora no sentido de mudar o aspecto administrativo, político do município de Lajeado, respeitando aqueles que estão, mas nessa construção. Isso acontece também com relação a outros municípios, já aconteceu com o meu partido em Porto Alegre, que ficou 16 anos no governo e nos partidos, deva ser o candidato. Então eu posso vir a ser o candidato. Se eu fosse deputado estadual titular, eu não concorreria. Sendo suplente, eu me coloco como pré-candidato, mas nesta condição de uma construção levando em conta o acordo feito anteriormente. Eu acho que acordo tem que ser cumprido na vida privada, na vida pública, na vida política, e nós queremos cumprir. Se porventura as pesquisas eleitorais derem para o meu nome uma preferencialidade dentro do acordo feito, é claro que eu quero ser candidato e quero construir esta candidatura conjunta com outros partidos de oposição em Lajeado. Se porventura já tenha surgido ou surgir um nome que se sobreponha ao meu partido e ao meu nome ou a um outro nome do meu partido, não há problema nenhum, nós nos curvamos a isso e iremos trabalhar por esses mesmos partidos da coalizão que será a oposição à administração que ora está trabalhando em Lajeado. Se és pré-candidato e sabendo da tua densidade, não necessitando uma pesquisa oficial para saber o quanto tu carregas votos, Luiz Fernando, como deputado, agora candidato numa possibilidade real, o que faria diferente da eleição passada? Olha, eu acho que eu procuraria trabalhar mais, o que é quase impossível, né? Mas racionalizar mais ainda o meu tempo, o tempo da candidatura ou da pré-candidatura, nesse momento eu tenho que falar em pré-candidatura, e procurar interagir ainda mais com a sociedade. Todas as campanhas a gente comete erros. Em todas as campanhas que se sucedem, a gente corrige esses erros, mas alguns ainda persistem. Então eu te diria que eu tenho que fazer, nós temos que fazer um diagnóstico desses erros cometidos para que o prognóstico seja ainda melhor do que foram nas eleições passadas. E eu quero dizer que nós vivemos um outro momento da política. Eu sempre tive um perfil que é um perfil conciliador. Eu faço embate político, mas eu respeito todas as figuras. Respeitei inclusive muito o ser humano, Carmen Regina, que é a nossa atual prefeita, quando das últimas eleições, mesmo tendo feito debates muito firmes com ela e ela também comigo, mas eu acho que esse é um pressuposto da política moderna. Nós não podemos, primeiro, fazer acusações livianas e, segundo, fazer embate desleal. Nós temos que fazer um embate, volto a dizer, respeitando o ser humano, porque se nós formos partir das falhas dos seres humanos, todos nós temos. Então nós temos que fazer um embate no sentido político-administrativo. Eu acho que nesse ponto de vista nós temos muito a contribuir com a sociedade de Lajeado, apresentando a nossa pré-candidatura ou outra pré-candidatura que seja representante desta coalizão de oposição que a gente está sempre querendo construir no nosso município de Lajeado. Deputado, eu quero agradecer a tua presença, a tua disponibilidade com a TV Informativo. Quero te afirmar que a TV estará bem presente nesse processo eleitoral e o espaço está à disposição de qualquer candidato e tu, como homem público respeitado hoje, tem toda a liberdade para contar com a TV Informativo. Olha, eu quero te dizer primeiro que eu que agradeço, é uma honra muito grande falar contigo e com todos os telespectadores e dizer que esta construção em cima da figura do Luiz Fernando Schmidt é uma construção feita pela sociedade de Lajeado, de todo o Vale do Taquari, e a imprensa sempre teve um papel importante. Eu posso não concordar com tudo que a imprensa faz e diz, mas a imprensa do Vale, a imprensa em geral,
foi muito contribuidora no sentido de também me orientar em caminhos bons, em caminhos que eu acho que toda a classe política deveria ter e que a maioria tem, né? Infelizmente temos alguns percalços, alguns desvios graves às vezes, mas eu quero agradecer vocês porque vocês sempre nos ajudaram, me ajudaram no sentido de uma construção retilínea também na política. Muito obrigado, um abraço. Obrigado. Programa David Olho Café Virtual fica por aqui. Salão Labella, onde você encontra tudo em cabelos. Mega hairs, faixas, perucas, mechas coloridas e toda a linha de produtos Raco. Salão Labella, o Salão da Lourdes. Na Borges de Medeiros, 297, em Lajeado. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Prontodente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do estado. Com estruturas em Bom Retiro do Sul e Lajeado, a Prontodente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Prontodente, porque o melhor sorriso deve ser o seu.